Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4. Gênesis 12, versículos de 1 a 4. Diz assim as Sagradas Escrituras: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló ficou com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 4, vou repetir de novo. Criança em silêncio. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graça pela tua palavra, que é rica e abundante, para nos alimentar, para nos guiar, para nos levar de volta para o caminho de justiça. Nessa noite eu te peço que o Senhor possa gerar no nosso coração uma fé genuína, uma fé que responde em obediência para com a tua palavra, em obediência para com as tuas leis, para com os teus mandamentos. Que nós possamos, Senhor, ter a tua palavra na mais alta estima e colocá-la em prática no nosso viver. Em nome de Jesus, eu oro a ti. Algumas pessoas dizem que a fé é cega, mas na verdade a fé não é cega, pois a fé ela está edificada sobre um firme fundamento. E esse firme fundamento é Deus. É por isso que a fé não é cega. Por isso a fé não discute, a fé não fica questionando, a fé não fica levantando dúvidas, a fé ela obedece. Abraão ele foi chamado o pai da fé e ele demonstrou essa fé na sua vida através da obediência. A fé em Deus sempre ela vai ser provada por meio da obediência, por meio da obediência. É tanto que Tiago ele vai dizer que a fé sem as obras, a fé é morta. Não adianta dizer que tem fé se essa fé não é confirmada por ações. Nós não somos aquilo que nós falamos, nós não somos aquilo que nós sentimos, nós somos aquilo que nós fazemos. As pessoas, elas não vão te caracterizar por aquilo que você fala. As pessoas não vão te caracterizar por aquilo que você sente. As pessoas, elas vão te definir por aquilo que você faz. Você é aquilo que você faz. E aqui hoje nós vamos destacar 3 episódios na vida de Abraão. E em primeiro lugar, eu já queria começar destacando que Abraão saiu da sua terra para ir para uma outra terra que Deus lhe mostraria. Deus nem mostrou. Deus ele chama Abraão e Deus diz: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não deu uma visão para Abraão e disse: olha, a Canaã maravilhosa que você vai habitar. Deus disse: eu vou te mostrar ainda. E Abraão fez o quê? Abraão discutiu com Deus? Abraão disse: não, eu quero uma prova, eu quero que o Senhor demonstre que é o Senhor de fato que está falando. Eu quero alguma prova para mim poder tomar uma atitude tão drástica. A Bíblia diz que Abraão não discutiu com Deus, Abraão não avaliou os riscos, Abraão simplesmente não adiou a decisão, mas Abraão foi para o local que Deus disse para ele ir. Abraão tomou a decisão, ele simplesmente obedeceu. Simplesmente obedeceu. E detalhe, Abraão não era um jovem cheio de vigor. Por mais que você diga: pastor,
Os homens viviam mais tempo naquela época, mas Abraão, para aquela idade, já era considerado velho, mesmo naquela época. Abraão tinha 75 anos de idade quando começou uma empreitada em sua vida, quando começou uma nova jornada movido pela fé. Ele precisava romper os laços com a sua parentela. Ele precisava romper os laços com sua terra. Ele precisava romper os laços com a sua cultura e também precisava romper os laços com a sua religião. Abraão adorava vários deuses. Abraão tinha várias estátuas, tinha vários deuses feitos por mãos humanas e Abraão teve que deixar tudo aquilo de lado. Movido, entretanto, pela confiança em Deus. O que é fé, irmãos, senão a confiança em Deus? Obedecer a Deus sem tardança. Obedecer a Deus como Abraão fez para formar uma nação e ser o pai de uma grande multidão. A fé é certeza e convicção. As pessoas pensam que fé é um negócio nebuloso. É um negócio que eu não sei o que eu estou seguindo. Você pergunta para qualquer pessoa se ela tem fé, ela vai dizer que o quê? Tem fé. Mas a fé dela não leva ela a tomar atitudes que correspondem com o que Deus diz que é fé. Então isso, você já tira por aí que não é a fé verdadeira. A fé verdadeira, ela é uma fé firmada, ela é uma fé que tem convicção do que ela está fazendo. Então, a fé verdadeira, ela não edifica sobre os sentimentos. Não edifica sobre sentimentos. Muitas pessoas acham que receber milagres é fé. Muitas pessoas limitam fé só a receber milagres. Muitas pessoas acham que ter fé é sentir um arrepio. É ter os pelos do braço, a espinha gelando, um frio na barriga, e acha que isso é fé. Mas você vai ver que a fé está intimamente ligada à obediência. A fé, ela está sempre intimamente ligada à obediência. Vamos abrir a Bíblia e ver alguns exemplos, lá em Hebreus capítulo 11, que homens movidos pela fé fizeram grandes coisas para Deus. Eles tiveram fé. E a Bíblia vai dizer que por causa dessa fé, eles fizeram isso e fizeram aquilo outro. Olha só o que vai dizer a palavra de Deus. A partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo, que vai definir para a gente o que é fé, uma das melhores definições que você vai encontrar do que é fé, é na palavra de Deus. O versículo 1 de Hebreus capítulo 11 vai dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé não duvida, fé, ela acredita como se fosse de fato real, porque de fato é real. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E disse Deus: haja luz. E lá em Gênesis você vai ver tudo. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora vamos continuar. Pela fé, Abel fez o quê? Ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Nós vemos também, continuando, nós vemos aqui, pela fé, Enoque, verso 5, foi transladado para não ver a morte. Vamos lá, versículo 6. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda nem se viam, não se viam melhor. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Imagine você num local que nunca tinha chovido antes, e você escuta uma voz dizendo: você vai construir uma arca, porque eu vou destruir o mundo todo com um dilúvio. Você nunca viu uma gota d'água caindo do céu. Nunca viu chuva, nem neblina.
E você agora vai ter que construir uma arca. Noé disse assim, eu não sei. Foi? Ela disse assim, rapaz, providencia o menos a madeira aí, Deus. Não. Noé foi lá, passou 120 anos pela fé, trabalhando, construindo uma arca sem ver uma gota de chuva. Sem falar que ele ainda pregava para o povo se arrepender, porque Deus ia destruir a humanidade por causa do seu pecado. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus via o coração do homem, que o seu pensamento era continuamente mau. Isso é fé, não? Você passar 120 anos trabalhando, construindo uma arca, sem nunca ter visto chuva na terra antes, é muita fé. Versículo 8 diz assim, pela fé, Abraão, a gente está falando sobre quem? A gente está lendo hoje sobre Abraão, no capítulo 12, versículo 8 de Hebreus diz o seguinte, pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Pela fé, versículo 9, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E eu poderia continuar a lista aqui. Essa lista é muito conhecida entre alguns cristãos como os heróis da fé. Os heróis da fé. Então, a fé, ela é maior do que todas as realidades. A fé, ela não está edificada sobre sentimentos, mas ela está edificada na maior de todas as realidades, que é saber o quê? O que é que a fé é edificada? Sobre Deus, sobre o caráter de Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós confiamos porque nós sabemos que Deus é justo. O que é ser justo? Deus, ele não comete nenhuma injustiça. Ele não comete nenhuma injustiça. Todos os seus caminhos são igualmente justos. Quando a nossa fé está alicerçada em Deus, ela é firme, ela é forte, porque Deus, ele é verdadeiro, ele é a fonte de toda a verdade. Tudo que é verdade deriva, vem de Deus. Então eu posso confiar em Deus porque ele é justo, porque ele é verdadeiro. Eu posso confiar em Deus porque Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus é fiel e cumpre tudo o que ele promete. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Nós aprendemos aqui estudando também que Deus é imutável. Ou seja, Deus, ele não muda, ele não fica mudando de opinião como a gente. Ele é imutável. Então as opiniões, os decretos de Deus, tudo aquilo que ele fala na sua palavra, os seus juízos não vão mudar. Então, a nossa fé não é alicerçada em algo escorregadio. Não é alicerçada em algo que não tem firmeza. A nossa fé é alicerçada no firme fundamento do caráter de Deus. Nós podemos confiar no nosso Salvador. A minha pergunta é, você tem obedecido a Deus? Nós temos obedecido a esse Deus? Nós temos agido por fé ou nós temos agido sem fé? Às vezes, nós não temos fé de que Deus vai prover para a nossa vida. Às vezes, nós não temos fé de que eu não vou para o culto porque eu estou passando por problema. Que fé é essa, irmãos, que nós temos? É nessas horas que a nossa fé tem que entrar em ação. É nessas horas que eu vejo problema acontecendo dentro do meu lar e eu sei que ali também não é o final, porque eu sei em quem tenho crido. E se Deus não me livrar daquilo, no mínimo ele vai me dar força para suportar aquilo. No mínimo. Então, muitas vezes, nós não confiamos no Deus que nós dizemos que servimos. Então, minha pergunta, você tem obedecido a Deus? Você tem andado pela fé? Você tem descansado no cuidado de Deus?
Onde está a sua segurança? Hã? Sua segurança está na nação, está na política. Muitos dos corações estão atribulados da gente, né? Por causa da política, né? Mas se a nossa fé estiver no homem, nas instituições, no Estado, nós vivemos num Estado, né, que nossas esperanças estão meio sem firmeza. Nós não sabemos o que nos espera. Não sabemos o que pode acontecer. A sua fé está na sua família. Pastor, enquanto a minha família está estruturada, está tudo bem lá em casa, minha fé está firme. Mas depois que alguma coisa acontece com a minha família, minha fé se abala. A sua fé está na cultura, está nos seus bens, né? A bolsa é assim, ó. Teve um ano, não sei qual foi o ano, que teve uma queda bem grande na bolsa. E todo dia, eu acho que a gente mercantil sabia que você comprar 1 quilo de feijão era R$2, no outro já era bem 4, era 3, e ficava nesse negócio. Eu me lembro de um irmão que disse lá em Moreira, dono de mercantil também, em Rosberto, ele disse que ficava complicado, ele tinha que anotar todo dia o preço das coisas, porque no outro dia já mudava. Então era complicado. Então, nós devemos colocar a nossa fé naquele que não muda, naquele que zela pelos seus filhos. Nós devemos colocar a nossa fé, os nossos olhos em Deus, somente nele. Somente nele. Somente pela fé é que nós podemos vencer qualquer circunstância, qualquer momento difícil, qualquer tribulação. Em segundo lugar, Abraão, sendo líder da família, dá a Ló a liberdade de escolher. Vou falar de outros fatos que aconteceu na vida de Abraão. Pastor, o que isso tem a ver com fé? Você lembra que quando Abraão saiu da terra dele, levou quem? O sobrinho dele, chamado de Ló. Então, houve um momento em que aconteceu um conflito, porque Abraão tinha muito gado e tinha muitos pastores, e Ló, Deus também prosperou Ló, que era o sobrinho de Abraão. Ele tinha muitos pastores e muito gado também. E começou uma discussão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, que cuidavam das ovelhas. E Abraão disse que não era bom que houvesse problemas entre eles. Então ele disse: olha, Ló, Abraão poderia ter dito assim, por seu tio mais velho, autoridade, vá para lá. Mas Abraão disse: escolha o local que você quer ir. Existia 2 locais. As Campinas do Jordão, tudo bonitão lá, cheio de capim pro gado, água, e existia um deserto. Abraão, ele poderia ter escolhido as Campinas do Jordão, não era? Por ser autoridade. Mas Abraão agiu pela fé. Porque ele sabia que é melhor um deserto com Deus do que as Campinas do Jordão sem Deus. E o que foi que Abraão fez? Despediu Ló, e Ló escolheu onde tinha pasto, onde tinha, né, comida para o gado. Então, nós vemos aqui Abraão ficando com os locais secos. E a confiança de Abraão não estava na geografia. A confiança de Abraão não estava nas suas terras. A confiança de Abraão não estava nas circunstâncias. Tem hora que a gente olha, o salário parece que não vai dar. Parece que ele diz: rapaz, eu não sei o que eu vou fazer mais da minha vida, não. Eu só falta me matar trabalhar, ainda não dá. Mas de repente Deus abre uma porta, Deus dá um jeito, Deus nos dá uma ideia, Deus faz alguma coisa para que Ele venha suprir as nossas necessidades. E lembrando, quem foi para o estudo lá com o pastor Jaime sobre o curso de liberdade financeira, sabe o que é necessidade. Lembra que a gente pensa que necessidade é ar-condicionado hoje em dia, é celular, é internet. Eu acho que não é mais necessidade. Lembra? A gente pensa que pobreza, a gente pensa que a gente é muito pobre, né? Se a gente for comparar a pobreza de hoje com a pobreza do tempo da Bíblia, a gente somos ricos. Você ter o que comer todo dia, ainda ter guardadinho ali na despensa, uns bolachas creme crack, uns arroz, uns quilos de feijão. Na época de Jesus, a pessoa tinha que trabalhar para comer naquele dia. É por isso que Tiago ele condena tão fortemente os ricos, na epístola dele, que retinham o salário dos trabalhadores. Porque aqueles homens precisavam daquele dinheiro naquele dia, para comprar o pão daquele dia, para alimentar a sua família naquele dia. E muitas vezes nós estamos reclamando com a geladeira que ainda tem carne,
com roupa para vestir, roupa que nem foi usada ainda, o guarda-roupa vomitando roupa, caindo roupa para todo canto e a gente reclamando. Fazer que nem Gardanha disse, lá no, nem prestar atenção disso. Antigamente, nossos pais, quando ganhavam uma Havaiana, era uma felicidade. Hoje a gente parece uma centopeia. E ainda acha que está ruim o negócio. O negócio é sério, irmãos. Mas Deus, Ele prometeu que ia suprir todas as nossas necessidades. Deus, Ele supre as nossas necessidades. Então, quantas vezes nós confiamos, irmãos, nas circunstâncias e não confiamos em Deus? Nós não confiamos na provisão. Abraão não confiava nas campinas, mas ele confiava naquele que poderia fazer nascer até mato no deserto. Até capim para aquelas ovelhas. Podia pegar e fazer água jorrar de qualquer canto. Deus, ele poderia fazer isso. Ele não tinha os olhos postos nos campos da terra, mas os olhos deles estavam fixos no céu. Então foi nesse momento que Deus prometeu dar tudo o quanto ele podia. Quando Abraão escolheu o deserto, confiando em Deus, Deus deu um sonho para Abraão, ou foi uma visão, não me lembro. Ele chamou Abraão e disse: Abraão, norte e sul, leste e oeste, tudo isso aqui vai ser seu, aonde os seus olhos puderem avistar, onde seus olhos puderem chegar. E o que foi que aconteceu com Ló? Que escolheu a facilidade, escolheu as campanhas do Jordão. A Bíblia diz que ele foi capturado e levado cativo, se não me falha a memória, por 4 ou foi 5 reis. Com gado, com tudo. E o que foi que Abraão fez? Abraão teve que juntar os homens lá dele. E eu não sei nem se os homens eram de guerra. Sei que Abraão foi pela fé também. E foi resgatar quem? O sobrinho. Derrotou os reis. Salvou o sobrinho, salvou a família, salvou a esposa, salvou os filhos. E ele teve uma vitória extraordinária, irmãos. Porque quando a gente caminha com Deus, as coisas mais improváveis, elas acontecem. As coisas que todo mundo olha e diz assim, não tem como estar certo. Mas Deus abençoa os crentes. Deus, ele abençoa os cristãos. E quando Abraão venceu a guerra, existia um negócio chamado despojos de guerra. O que era despojo de guerra? Tudo aquilo do povo que era vencido era levado. E o pessoal queria dar os despojos de guerra para Abraão. Boa parte dos despojos. E Abraão não quis nada dos despojos de guerra. Porque tudo que ele queria que viesse das mãos de Deus. Ele não queria nada de ninguém, a não ser que coisas que viessem da mão de Deus. Então, as coisas materiais não seduziam o coração desse homem. O coração de Abraão estava em Deus. Então, se o nosso coração, irmãos, estiver em Deus, nós podemos ter segurança de que Ele vai prover tudo aquilo que nós precisamos. Em terceiro lugar, Abraão atende à voz de Deus e oferece o seu filho amado. Outro episódio chocante da vida de Abraão, de como Abraão agia pela fé. Primeiro, saiu da sua terra. Segundo lugar, escolheu um lugar inóspito, um deserto, onde não nascia nada, mas sabia que se Deus estivesse com ele, Deus ia providenciar tudo aquilo que ele, e não só ele e a família, mas um rebanho imenso de empregados precisavam. E a terceira coisa que nós vemos Abraão agindo pela fé, é ele atendendo à voz de Deus para oferecer o seu filho como holocausto. Então Abraão abriu mão da sua terra, abriu mão da sua família, abriu mão dos seus bens na época, e agora ele abre mão da coisa mais preciosa que nós dizemos ter, nossos filhos, ou o filho dele melhor. Ele abriu mão de Isaac. Então Deus ordena a Abraão ir para o Monte Moriá e fazer com Isaac o que ele pedia para fazer com os animais, que era partir em pedaços, colocar sobre uma pedra, colocar fogo, e Deus recebia aquele sacrifício. Que, pastor? Será que Deus pede isso hoje? Eu acho que não. Tem uma mulher que está até no psiquiatra dizendo que Deus pediu para oferecer o filho dela. Né? Mas Deus pediu isso para Abraão. E Abraão, ele não diz assim, Deus, por quê? Quem já se viu, Deus? Abraão, ele não questionou a Deus, nem adiou a viagem, mas ele seguiu 3 dias caminhando rumo ao monte para sacrificar o seu filho. É muita fé, não? Acho que se esse fosse o requisito para provar que nós era crente hoje,
Eu não sei não. O negócio estava sério. Então, aquele supremo sacrifício para o pai da fé era um ato de adoração, irmãos. Havia no seu coração, a Bíblia vai revelar isso. Só me falha a memória aqui em Hebreus. Vai revelar que Abraão cria tanto em Deus, que ele acreditava que Deus ou ia prover outro sacrifício, ou Deus era suficientemente poderoso para ressuscitar Isaac, mesmo depois de partir lá morto e queimado. Você acredita? Era muita fé, né? Mas era um homem que vivia pela fé. Não vá sair por aí querendo sacrificar seu filho, não, irmão, viu? Isso é coisa com Abraão. Deus não vai pedir essas coisas hoje, não. Mas Deus fez isso com Abraão. Então, Abraão tinha essa fé, que Deus poderia até ressuscitar Isaac. A fé de Abraão não era uma fé vacilante. Não era uma fé vacilante. Era uma confiança inabalável. Seus olhos não estavam nas circunstâncias. Os olhos de Abraão não estavam nas coisas ruins que aconteciam em volta dele. Os olhos de Abraão estavam fixos em Deus. Abraão tem os olhos em Deus e vive pela fé, renunciando a tudo por Deus. Renunciou a terra que ele morava, renunciou Campinas do Jordão, renunciou o seu filho. Renunciou o seu filho. Hoje, se a gente fosse colocar renúncia para a igreja moderna, pastor, eu sou crente, eu me sacrifico tanto, eu renuncio uma cachaça. Eu renuncio uma roupa curta. Eu renuncio um forrozinho. Ou renúncia, né, irmão? Ou medonha, né? Se fosse lá igual em Hebreus, que o autor de Hebreus vai dizer assim, vocês não resistiram ainda até o sangue. Sabe o que é isso? Até a morte, porque naquele tempo ser cristão não era que nem hoje, não. Quem sabe daqui a um dia no Brasil comece. Se você falar em Deus, falar em homossexualismo, começar a falar em coisa, você vai ser preso. Aí você vai fazer o quê? Vai negar a sua fé? Vai fazer igual o Edner Renekiewicz, vai reinterpretar a Bíblia, vai... Como é que é o nome que ele quer fazer? Esqueci. Atualizar, né? Ressignificar. Aí nós vamos ver se a nossa fé realmente está nesse nível, né? Lá no Canadá, um psicólogo, que até eu estou estudando um pouquinho ele, é o... Esqueci o nome dele agora, faltou a memória. Ele é um psicólogo formado em Harvard, professor de Harvard, e no Canadá foi aprovada uma lei que quando você fosse pronunciar a um homossexual, você tem que usar o pronome neutro. Você tinha que se referir a ele como se fosse um nome lá que eles queriam, né? Ganharam na justiça, a justiça estabeleceu. E esse cara, mesmo não sendo um crente, ele foi até as últimas consequências para provar dentro da linguística que isso era ilógico o que ele estava fazendo. E ele foi perseguido. A família dele, um psicólogo estava precisando de quarto de consulta no psicólogo. Mas ele se reergueu das cinzas e foi até o fim com a convicção que ele tinha. Que é o... Me esqueci o nome do... É o nome dele, rapaz? Esqueci, depois eu trago. Então, ser crente e negar essas coisas, às vezes é fácil. Né? Às vezes não é tão fácil, dependendo que cada um tem suas áreas de fraqueza. Mas o que é isso, irmãos, comparado a uma perseguição? Uma perseguição religiosa que nós não sabemos nem o que é. A gente não tem nem ideia do que é. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor que foi preso, porque na pandemia ele não queria fechar a igreja, aí reuniu umas senhorazinhas com a Bíblia na mão para fazer uma marcha, para não fechar a igreja. Até hoje ele está com a tornozeleira eletrônica. Viu? É hoje. Por causa disso. Então, como eu disse para vocês, eu não sei se eu estava aqui na quarta, quem estava, o judiciário, o poder judiciário da gente, ele é progressista. Se preparem para o que vai vir. Vocês vão ver. Depois eles dizem, pastor, o senhor é profeta? Não. Se continuar do jeito que as coisas estão, você vai ver. O que é progressista? É aquelas mesmas pautas ideológicas. Né? Você já sabe qual é. Tem que ter cota racial, tem que deixar a mulher se vestir do jeito que quer,
andar nua no meio da rua. Se andar nua, não tem problema. Aí se você disser que ela foi estrupada porque ela estava provocando outra pessoa, é perigoso ser preso também, né? Legalização da maconha, todas essas outras coisas você vai ver. Aguarde. Então, quero ver, quando chegar essa perseguição, se a nossa fé vai estar alicerçada em Deus ou não. Porque muitas vezes a gente diz, não, pastor, eu tenho que buscar a paz para com todos. Lutero, ele disse certa vez, a paz, quando possível, a verdade a qualquer preço. Qualquer preço. Homens foram para a fogueira no passado, irmãos, por causa da verdade. Morreram, não negaram a sua fé. Foram para os leões, foram despedaçados, mas não negaram a sua fé. O que será dessa geração? Então, para encerrar aqui, Abraão não propôs seu próprio filho, né? Mas ele cria que Deus podia ressuscitar ou providenciar um outro holocausto no lugar de Isaac, né? E no final de tudo isso, que a gente já sabe como é que foi o final, né? Deus providenciou um cordeiro, e quando Abraão ia sacrificar o filho, o anjo bradou dizendo que não fizesse isso porque Deus já havia providenciado o sacrifício. Nós vimos que Deus aumentou ainda mais as bênçãos que tinham sobre a vida de Abraão, esse veterano na fé. Ó, irmão, que Deus nos faça conhecer Ele intimamente. Que Deus nos faça ter uma comunhão mais aprofundada com Ele. Que Deus nos capacite a viver nessa absoluta dependência dEle todos os dias da nossa vida. É muito triste porque hoje nós somos uma igreja rica. Pastor, eu sou pobre. Não, irmão, nós não sabemos o que é pobreza, como eu já disse. Nós somos uma igreja rica. Nós não somos pessoas que dependem de Deus todos os dias da nossa vida. E a gente não sabe muitas vezes o que é viver dessa dependência. Como eu disse uma vez, a gente só percebe que a gente depende de Deus quando a gente só tem bem pouquinho em casa. Aí você ora e de repente a coisa acontece. Aí você pede e de repente Deus providencia aquele dinheiro. Aí você está vendo? Deus é que providencia. Mas quando nós estamos tudo bem, ninguém percebe que Deus providencia nada. Mas nós devemos viver nessa absoluta dependência de Deus todos os dias da nossa vida. Que nós tenhamos coragem, irmão, de entregar tudo a Deus, assim como Abraão entregou. Inclusive a nossa vida. Inclusive os nossos bens. Inclusive a nossa família, os nossos filhos, o nosso futuro. Deus, Ele jamais desampara aqueles que nele esperam. Jamais. Jamais. Ele jamais fica em dívida com aquele que nele confia. Deus, nós podemos nele confiar. Nele, nós podemos ter certeza de que Ele não vai nos abandonar. Deus, Ele usa figuras tão pesadas para dizer que Ele não nos abandona. Ele diz o seguinte, ainda que uma mãe que dá de mamar a uma criança o abandone, eu, todavia não vos abandonarei. É muita maldade uma mãe abandonar um filho que mama. Né? Mas Deus disse, ainda que uma mãe faça isso, eu não faço com vocês. Então nós podemos crer que Deus, Ele providencia, Deus cuida, mas nós precisamos andar em fé. Sabe aquela coisa que Deus tem pedido para você faz tempo? E você não deixa, e você não abre mão? É isso que Deus está te pedindo nessa noite. Da mesma forma como Ele pediu para Abraão. Da mesma forma como Ele está pedindo para você. Ah, pastor, o que é? Eu não sei, mas Deus sabe o que você precisa deixar. E Deus, Ele está falando no seu coração nessa noite o que você precisa deixar. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graça pela Tua palavra. Te damos graça pela vida de Abraão. Que a vida de Abraão, Senhor, é um exemplo para todos nós. Ele ficou conhecido como o pai da fé. O Senhor usou esse homem de maneira extraordinária. É através de Abraão que veio as promessas, que veio a lei, que veio os patriarcas. É através de Abraão que veio o Senhor Jesus Cristo para abençoar todas as famílias da terra. Senhor Deus, nos ajuda a ter a fé, uma fé semelhante à fé do nosso pai Abraão. Uma fé que confiava em Deus nas circunstâncias mais adversas da vida. E que via Deus providenciar e vivenciava, de fato, uma fé não parada, mas uma fé que tomava atitude, Senhor. Uma fé que, de fato,
reverberava na sua vida. Abraão era conhecido por um homem que confiava tudo a Deus. Ajuda cada irmão que está aqui nessa noite. Eu não sei qual é a área, Senhor, que ele precisa, Senhor, confiar mais em Ti. Mas o Senhor fala com ele nessa noite. O Senhor o chama à obediência. O Senhor chama ele a deixar aquilo que é de mais precioso para ele muitas vezes. Assim como o Senhor chamou Abraão. O Senhor chama ele a confiar, Senhor, em Ti, mesmo que pareça ali um momento de escassez, como o Senhor fez com Abraão. O Senhor chama ele a entregar o seu melhor para o Senhor, aquilo que ele tem de melhor. Que o Senhor possa, meu Deus, colocar fé no meu coração também, no coração de cada irmão, para dar o melhor para o Senhor, sabendo que o Senhor não nos abandona, que o Senhor providencia, que o Senhor guarda, que o Senhor cuida de todas as coisas. Que nós possamos nos preocupar com o Teu reino, com a Tua justiça, sabendo que tudo mais vai ser acrescentado. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Estamos encerrados e que Deus abençoe.